Aplauda Jesus. Podeis tomar teu assento. Isaías 6, do versículo 1 em diante. Isaías 6, do versículo 1 em diante. Como tema desta noite, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que nós estamos avançando. Eu creio que todos aqueles que têm querido mais de Deus, Deus tem nos orientado, e estas pessoas, elas têm ficado debaixo da nuvem Shekinah. Ao movimento desta nuvem de glória, de poder e de presença, nós temos que estarmos debaixo dela. Quando ela anda, nós temos que andar. Quando ela para, nós temos que parar. Agora Deus quer que essa nuvem avance. Por isso, Ele reivindica da tua igreja uma resposta, uma pergunta para uma resposta. Aonde estão os Elias desta geração? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão aqueles que vão levar as boas novas? Porque evangelho, amado, evangelho não é simplesmente palavra, mas é ação, é poder. Ele disse: ide e pregai que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai aos demônios, ressuscitai aos mortos, de graça recebeste, de graça dai. Então Deus, Ele está buscando de forma incessante os verdadeiros adoradores. Porém, há dois requisitos para ser encontrado esse verdadeiro adorador. Qual é a condição? Aquele que o busca em espírito e verdade. Então, carnalmente, você e eu, nós não conseguiremos buscar ao Senhor. Não tem como nós termos compreensão do propósito do Senhor se nós não tivermos uma vida no espírito. O reino dos céus, ele não é acessado por carne e sangue. A terra prometida, ela não será invadida, você não tomará posse da terra prometida. Você não entrará em Deus por carne e sangue, e sim pelo Espírito. Então entenda que é fundamental que nós aprendamos algumas coisas. E nós vamos aprender hoje com o chamado de Isaías. Isaías 6, versículo 1 em diante. Coloca King James aí, ok? Isaías 6, versículo 1, pode soltar. No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E, ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das 2 vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem hei de enviar? Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta, ela é simples nesta noite: a quem hei de enviar? Quem irá manifestar o meu evangelho, a minha misericórdia, a minha graça? Quem irá manifestar ao meu Filho, Jesus Cristo? Quem irá dar o meu evangelho? Quem irá dar da árvore da vida? Quem dará o pão? Quem dará o vinho?
Quem dará a vida que só está em Cristo às pessoas? Então eu creio que é bastante sugestiva esta mensagem, este tema. Eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor está chamando os seus. O Senhor, Ele está alistando os seus. O Senhor está separando, escolhendo os seus, para ativá-los, a fim de que eles possam ir e darem frutos. Entenda que Maria, ela precisou passar por tudo que ela passou, amado. Ela teve a sua vida denegrida, difamada, porque ela recebeu a visitação do Pai, que colocou o Filho dentro dela, que é Jesus Cristo, a visitação do Espírito de Deus. Imagine se esta mulher abortasse o propósito do Pai de Deus. Imagine como Deus teria que ter dado outro desfecho à história da qual nós sabemos como foi. Ela gerou a Jesus. Então toda vez que nós recebemos a dádiva do Senhor, que é um dom, unção, visão, revelação, amor, enfim, habilidades, talentos, unções extravagantes, especiais, é para um propósito. E quando eu e você nós não entendemos o porquê nós recebemos e para que nós recebemos, nós podemos não entender, e por não entender nós podemos abortar gerações que viriam frutos daquilo que, se eu entendesse e aceitasse e tivesse trabalhado, feito a obra, nada disso teria acontecido. Agora imagine então se Maria tivesse recusado a visitação do Espírito de Deus, porque estava no ventre dela o Emanuel, o escolhido, aquele que havia de vir e veio. E muitas das vezes nós não aceitamos, não assimilamos o que Deus em nós coloca, põe. Saiba de uma coisa, tudo que você recebeu da parte de Deus não é para você, mas é para o teu próximo. E quando nós abortamos e não entendemos o nosso fiel propósito, nós destruímos uma vida, nós destruímos vidas e nós destruímos nações. Entenda que Deus, Ele não precisa vir aqui em Botucatu e Ele mesmo salvar a todos, porque se Ele conseguir mudar uma vida, se Ele encontrar um Jonas aqui, fujão, desobediente, mas que Deus deu ordem ao grande peixe, foi e abocanhou Jonas, ele queria fugir do seu compromisso, Deus o queria numa terra, numa cidade, e ele queria estar em outra. Mas quando aquele homem foi mudado, transformado, porque ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, e ali ele pôde meditar, ele pôde refletir, que aquilo que o Senhor tinha investido em Jonas, não era para ele, não dizia respeito a ele, mas dizia respeito a uma cidade de 120 mil habitantes, da qual pela ministração de Jonas, todos eles foram levados ao Senhor, num plano de salvação. Então entenda que toda vez que nós queremos que Deus haja numa família, haja numa rua, haja numa igreja, haja numa cidade, numa nação, aceite primeiramente que Deus comece por você. Porque se Ele tiver um propósito de você ser um grande avivalista, ser um grande salvador, como se diz, abre aspas e fecha, salvador da pátria, você será esse salvador da pátria. Você será alguém que levará uma palavra de poder, como foi na vida de Jonas, e ele levará 120 mil habitantes ao Senhor num plano de salvação. Então muitas das vezes nós queremos que o Senhor haja, e Ele faça uma obra grande em multidões, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, mas Ele quer trabalhar através da minha e da tua vida. Ele quer primeiramente nos transformar, nos mudar, a fim que nós possamos dar ensejo ao seu propósito, cumprir o propósito dEle, glorificando a Ele. Coloca para mim, filho, 2 Crônicas 7, do 14 em diante, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 14 até o 22. Só que Deus, Ele precisa nos usar, Ele quer nos usar. Mas eu quero ler essa referência para vocês, porque algumas coisas existem dentro de nós, que impede Deus de operar.
porque nós queremos levar as pessoas à salvação, ao avivamento, a se despertarem para conhecerem ao Pai através do Filho. Porque entenda uma coisa, em João 14,6 diz assim: Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então nós queremos de toda forma apresentarmos algum tipo de oferta e acessarmos a Deus através do nosso dinheiro, através de oferendas, através de tantas coisas. Mas não se tem acesso a Deus, ao coração de Deus, aos propósitos de Deus, se não for através de Jesus. Só em Jesus nós conseguimos acessar a Deus. João 14,6, ele nos esclarece grandemente a respeito disso. Então entenda que não se acessa a Deus sem Jesus. Então nós queremos as dádivas do Pai, então tenha o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai, porque ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vereda, Ele é o bom pastor. Então o que fará nós acessarmos a Deus, para sabermos o que Deus tem conosco? Jesus Cristo. Só que eu tenho essa referência para ler para vocês, a fim de que vocês se despertem. E se esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, buscar a presença, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Segue. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste local. Qual local? Aqui. Qual local? O local que você separou para o Senhor, onde você o busca. Seu quarto de guerra, seu quarto de oração, lá no fundo do teu quintal, aquele cômodo, aquele sótão, não importa. Então Deus está dizendo pela tua palavra, que a partir de hoje, os olhos e os ouvidos dele estarão bastante atentos àquilo que você vai realizar através das orações. Segue. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, para que o meu nome habite para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a Ele. Segue. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com o teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vós desviardes, há um alerta: entretanto, se vós desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e a cultuar outros deuses para o adorardes, então vos expulsarei da minha terra, que vos outorguei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei este templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por esta casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados. Se questionarão: por que Yahvé tratou com tamanha severidade esse país e este templo? E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-os e oferecendo-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Essa palavra ela é bastante pertinente àquilo que o Senhor quer trazer como entendimento para a tua igreja. É o tempo de nós buscarmos. É o tempo onde os ouvidos do Senhor, os seus olhos, Ele está inclinado para ouvir o clamor das nossas vidas. Porém Ele disse que se nós continuarmos na desobediência, continuarmos a não querendo seguir as suas ordenanças, os seus mandamentos, não tem como Ele vir e agir. E Ele diz que o templo, hoje nós somos o templo, no passado era tido o templo como realmente uma construção. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Antigamente ele chamava de casa aquilo que era casa. Hoje nós somos a casa de Deus, o habitat do Altíssimo. O Espírito Santo veio, Jesus foi para que no lugar dele viesse o Espírito Santo. E nós somos carregadores da glória, da presença e do poder de Deus. Então
nós temos que cultuar a Deus, nós temos que buscar a Ele enquanto nós podemos encontrá-lo. Nós temos que nos fortalecer a fim de que nós possamos praticar o ID, amado. Eis-me aqui. Então, na realidade, Isaías, voltando para Isaías, ele se sentia indigno. Você pode estar sentado aqui me ouvindo pela live, se sentir indigno, indigna. Pouco importa? Não, pouco importa mesmo, porque se hoje eu e você nos levantarmos e cumprirmos aquilo que eu acabei de ler, e aquilo que está em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A bem da verdade, quando nós não entendemos que o pecado nos faz divisão entre nós e Deus, o pecado nos faz dividido entre nós e Deus. Então, o que pode nos afastar do grande amor de Deus é o nosso pecado, é a nossa iniquidade, é nós não desejarmos que Ele haja na nossa vida. A sugestão nesta noite do tema é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então Ele está à espera daqueles que digam: cadê os Elias desta geração? Cadê aqueles que dirão para mim nesta noite, como disse Isaías: Senhor, eu sou uma pessoa talvez despreparada, talvez pecaminosa, talvez em transgressão e iniquidade, mas eu quero ser usado e usada por Ti. Por isso eu estou dando um passo à frente e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Porém antes eu quero confessar: sou eu um homem, sou eu uma mulher de lábios impuros, de pensamentos impuros, de mente impura, de atitudes impuras. Sabe o que o Senhor vai fazer? O mesmo que Ele fez com Isaías, e tornou ele um grande profeta. Qual seja, Ele vai pegar com a sua tenaz, Ele vai pegar do teu poder, da tua natureza, e vai fazer o quê? Passar nos teus lábios, passar na tua mente, passar na tua cabeça, passar no teu coração, passar em tudo aquilo que precisa ser passado, amado. Aonde está a natureza de Deus? Coloca para mim. A natureza de Deus, amado. 1 Pedro 4,10. Vamos para 1 Pedro 4,10 primeiramente. Coloca para mim 1 Pedro 4,10. Olha o que o Senhor Ele quer fazer da tua vida e da minha vida. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Eu recebi um dom, você recebeu outro, ele recebeu outro, outro recebeu outro. O que Deus está querendo dizer é que Ele precisa que muitos Isaías digam: eis-me aqui, porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele já elegeu dentro de você dons, habilidades e talento, porque daqui a pouco nós vamos orar por curas, nós vamos orar por milagres, e toda vez que pessoas necessitam de algo que você tem, e você permanece sentado e sentado, e não serve ao teu próximo com os seus dons, com a unção, com o talento, com a habilidade, com aquilo que Deus colocou dentro de você, nós estamos abortando pessoas de receberem milagres. Então entenda que toda vez que eu não entendo isso, eu deixo de glorificar ao Senhor. Aqui 1 Pedro 4,10 sugere servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então o que há dentro de você é para você servir ao reino de Deus, servir às pessoas. Às vezes você tem dom de aconselhamento, às vezes você tem um chamado específico na área de cura, na área de libertação, na área de portas abertas, enfim. Entenda que, coloca para mim 2 Pedro 1,4. Eu tenho a natureza de Deus. 2 Pedro 1,4. Qual o medo de você se dispor a ficar em pé e agir usando o nome de Jesus? Não tenha medo, porque aqui eu tenho uma referência que diz que você e eu, nós temos a natureza do Pai, nós temos a natureza de Deus, pelas quais nos tendo otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que me interessa, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza de Deus. Quando eu li isso, eu me espantei. Deus, Ele pode todas as coisas.
Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não há coisa difícil para Deus, não há nada impossível ou difícil diante de Deus. Se eu sou co-participante da natureza divina de Deus, esses atributos, essa natureza está dentro de mim. Então se ela está dentro de você, e você ouve a voz bendita e santa, suave do Espírito Santo, que fala ao teu ouvido, ele te mostra uma pessoa sentada à tua direita, à tua esquerda, ou dentro de um mercado, aonde quer que seja. Você está vendo aquela pessoa no caixa? O Senhor está falando comigo. Você ouviu que você tem a mesma natureza que eu. E eu amo tanto de paixão aquela pessoa, que eu quero dar uma palavra para ela, e eu quero fazer um milagre na vida dela. Ai Senhor, eu não sou capaz. Você não é mesmo. Eu não sou capaz. Nós não somos capazes. Porém, eu estou te dando uma base bíblica, que você é co-participante da natureza divina. Se Ele pode todas as coisas, eu posso, você pode, e nós podemos também. O que Deus quer é que nós percamos a nossa timidez, saiamos da nossa zona de conforto, e sejamos intrépidos, corajosos, valentes, pessoas destemidas, pessoas que querem glorificar a Jesus. Então a partir de hoje, você não tem mais aonde se esconder, porque eu estou te dando uma base bíblica, que eu e você, nós somos co-participantes da natureza divina. E quando se fala em natureza divina, amado, se fala que o que pode nos impedir, coloca Marcos 9:24. O que pode nos impedir é apenas a incredulidade. Pastor, eu quero que Deus resolva os meus problemas. Não precisa resolver os teus problemas. Deus não precisa resolver os problemas do mundo. Não. Ele precisa resolver uma vidinha que se chama você e eu. Transformar, mudar. Porque não existe problema. Não há nada impossível, difícil diante de Deus. O que há de difícil, impossível, é a nossa natureza pecaminosa. Nós somos incrédulos. Nós somos pessoas de pouca fé. O que impede? Volta 2 versículos antes. Marcos 9, isso. Havia um menino que foi posto diante dos apóstolos. Eles não conseguiram expulsar os demônios que pegava esse menino. Ora o pegava, jogava no fogo, ora na água. E os apóstolos não conseguiram, os discípulos. E aí esse pai correu em direção a Jesus. E aí você vai entender o que eu vou ler agora. Muitas vezes, aí esse pai falando a Jesus: muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo, na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. E de alguma maneira ajuda-nos. Presta atenção. Se podes, perguntou Jesus. Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Então tudo é possível para aquele que crê. Então aqui Jesus estava querendo nos dar uma lição intrínseco. Havia uma revelação e há uma revelação por debaixo deste versículo, dentro deste versículo. Não há problemas para Jesus, não há condição impossível, difícil. O que há é que Ele lida com pessoas incrédulas, porque Ele contesta: se podes, está perguntando para mim, eu todo poderoso, tudo bem, estou aqui, em carne e alma, e em espírito agora, mas tu está perguntando para mim, se podes? Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Segue. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Em outras traduções está incredulidade. Então a ausência de fé ou incredulidade é o que impede nós termos os nossos problemas resolvidos. Porque aquilo que você crê é aquilo que você é. Aquilo que você fala é aquilo que você tem. Aquilo que você fala é aquilo que você tem. Eu sou abençoado, eu sou ungido de Deus, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou liberta. Aquilo que você declara pela palavra é aquilo que torna você. Então, entenderam o que eu quis te dizer? Veja o que disse Jesus. O pai, né? Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha ausência de fé, a minha falta de fé e a minha incredulidade. Então entenda uma coisa, para que nós possamos dizer: eis-me aqui, Deus usar o que está dentro de nós para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Nós temos que fazer uso da nossa fé
e nunca da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Isso é o que impede Deus de completar, de fazer a obra na vida de uma pessoa. Então você pode, como Jesus, Deus, coloca Hebreus 11:3. Deus, ele creu e falou pelo Espírito e começou a tudo ser vivificado. E tudo que ele falou começou a surgir, a acontecer e ser criado. Olha o que diz Deus em Hebreus 11:3. Nós temos que termos ousadia, queridos. Nós temos que falar contra as evidências. Você tem que falar. As suas vendas estão baixas, fale. A saúde sua sumiu, de alguma forma entrou em enfermidade, fale contra ela. Os seus filhos estão rebeldes, enfim, estão em desobediência, não querem mais obedecer o pai e a mãe, fale. Nós precisamos falar. Falamos bobagem, amaldiçoamos as pessoas, amaldiçoamos a nossa própria vida, amaldiçoamos o local que trabalhamos. Nós somos usados tremendamente pelo diabo, por Satanás, sempre para as coisas destrutivas, mas nunca para as coisas que são obras da criação. E aqui está um exemplo, porque Deus, ele é a própria fé. Deus, ele teve fé, porque se ele desejou falar, porque ele teve fé. Ninguém fala alguma coisa querendo falar sem querer ter uma resposta. Olha o que disse Deus: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pôde ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, e aquilo que se vê foi produzido a partir daquilo que não se vê. Eu estou tentando arregimentar para dentro do teu espírito, queridos, uma fé convicta, uma fé sobrenatural, a ponto de você entender que você tem a natureza dele, a ponto de você entender que tudo aquilo que você disser lhe será feito. Por isso Deus está regimentando pessoas que vão mudar nações. Eu dei o exemplo de Jonas, quando ele aceitou a mudança, a transformação, quando ele se tornou obediente, quando ele de fujão, Deus o pegou pelo fundo da calça, como se diz, manteve ele 3 dias e 3 noites para reflexão. Deus vai fazer, eu profetizo que Deus faça o mesmo com a tua vida. Pastor, apóstolo, pelo amor de Deus, vou 3 dias e 3 noites para dentro da barriga do grande peixe. Vá com louvor, com adoração, porque só quando você louva e adora que a presença vem, que a glória é manifesta e que o poder é liberado sobre a minha e a tua vida. Então só quando você estiver em prova, tribulação, e começar a louvar, a adorar, que a presença vai ser manifesta, e o Senhor vai falar contigo. O Senhor já tem falado com pessoas aqui, mas para outras ainda parece que entra por um ouvido e sai por outro. Então Deus, ele está falando ao peixe. Em Jonas 2:10, ele vai falar ao peixe, e o grande peixe vai pegar cada um, e cada um vai passar pelo vale da sombra da morte, para que ele reflita que o que ele tem, Deus quer. O que está dentro de você pertence a Deus. É um caso que não é nacional, não é terráqueo, é internacional, é transcendental. É uma condição que Deus colocou dentro de você e de mim. Então pessoas, hoje nós tivemos a morte de uma jovem, aconteceu um sinistro e ela faleceu. Então nós não sabemos quando Deus irá chamar os seus. Por isso você precisa ter muito de Deus, para que o Espírito Santo que está em você convença as pessoas a voltarem rapidamente para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas nós não sabemos o dia, a hora, o minuto e o segundo que Deus vai chamar cada um de nós. Mas só que eu não quero que vocês coloquem medo nas pessoas. Deus não quer que você coloque medo nas pessoas para que elas venham para os caminhos do Senhor e o sirva por medo de irem para o inferno. Você precisa dizer que Jesus Cristo, ele é tremendo, que ele é uma pessoa viva, operante, maravilhosa, misericordiosa, e que simplesmente ele te criou e me criou para que tenhamos uma convivência com ele, um relacionamento de família, de irmãos. Que Jesus, ele é irmão e também é pai, porque é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cada um
têm a sua atribuição, porém são da mesma natureza. E você é da mesma natureza que Jesus, que Deus e que o Espírito Santo. E para dizer mais, 1 Coríntios 6,17, coloca aí, aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Então entenda, se alguns versículos não te entusiasma ao orar por milagres, não te condiciona a você retirar o medo, a timidez, porque o pai desse moço, de Marcos 9:24, ele entendeu muito bem que Jesus, ele pode todas as coisas. E aí ele disse, então agora eu estou entendendo. O milagre não ocorreu quando os apóstolos oraram por mim, talvez pela minha incredulidade, talvez pela minha ausência de fé, porque não tem como meu filho ter fé, porque ele está totalmente possuído, mas eu tenho uma paternidade sobre ele, ele tem um vínculo de sangue comigo, sangue humano, e eu tenho autoridade sobre ele, então eu me condiciono a entrar debaixo desta autoridade do Senhor Jesus. Então me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na falta de fé, mestre, Senhor. E o que Jesus fez? Expulsou o mal da vida daquele jovem, o libertou e o curou, porque não há nada impossível ou difícil para o mestre, para Jesus. Atrás de mim está dito assim, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então a partir de hoje, para que você seja um espírito com Ele, pecou, confessou, transgrediu, cometeu atrocidades, confessa e deixa, e você vai se manter unido a Deus. Então a hora que o Espírito Santo colocar em forma de sentimentos, você ouvir a voz dele, você sentir, você ter uma visão, ter um sonho, ter alguma coisa que você acredite que seja da parte do Senhor, coloque em prática. Dê uma palavra às pessoas, profetiza sobre a vida das pessoas, aconselhe a vida das pessoas. Entenda algo, amado. Quando Deus, ele olha para você, quando ele olha para uma pessoa, ele não vê uma pessoa, ele vê um destino. Então aqui Deus está olhando para você e para mim, não como uma pessoa, mas você é uma pessoa de destino. Há um potencial que saiu de dentro de Deus para dentro de você, para dentro de mim. Deus quer esse potencial. Só Deus. Eu gravei vários áudios hoje coloquei nos grupos. Só Deus, amado, é o suficientemente Deus para simplesmente chamar um jovem, sendo o que tinha menos qualificativo da família do seu pai, de Jessé. Chamar um homem que estava cheirando, um jovem que estava cheirando a ovelhas e tornar ele rei. Da mesma forma, só Deus, ele consegue ver o destino que há dentro de nós. Só que nós poderíamos facilitar para Deus. O que é facilitar para Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porém antes eu quero saber, Senhor, não porque seja direito meu, mas é um direito por Jesus. Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? O Senhor já me arregimentou e colocou quais dons em mim, qual unção? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu quero estar alinhado contigo. Eu não quero estar avançado nem atrasado. Eu quero estar no centro da tua vontade. E Deus, ele vai dizer, o que eu te destinei para ser e para fazer é isso. Olhe para Saulo ainda. Ele era um matador de pessoas. Como pode um matador killer, uma série de um matador killer, que pega e começa a matar pessoas em prol da religião, achando que estava fazendo boas obras. Mas Deus tinha um propósito, havia um destino na vida daquele homem. E Paulo se torna um dos maiores apóstolos de toda a Bíblia. Foi ele que escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Timóteo, Tito, Filemão, 1 e 2 Tessalonicenses. De alguém que era um matador. Agora imagine nós, olhando para o nosso próximo, e vendo com os olhos carnais quem ele é, quem eles são. Nós vamos julgar e condenar. Mas Deus não nos vê assim. Por isso, quando nós temos a natureza de Deus, a natureza de Cristo, nós temos o Espírito Santo como um rio fluindo da nossa vida. Nós olharemos para as pessoas e não veremos ela como ela é, como ela está. A condição deturbada, às vezes endemoniada, às vezes totalmente transtornada, totalmente revoltada. Pessoas que têm raiva, que têm ódio. Mas nós veremos o propósito que está dentro delas. E eu e vocês, nós seremos levados até essas pessoas para ativarmos esse dom,
ativarmos este propósito, porque nós somos homens e mulheres de destino. Deus nos elevou a uma condição de termos o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava na vida de Jesus está na nossa vida. E Deus, Ele pode olhar para dentro das pessoas através dos seus olhos e dizer: olha, o que Deus tem contigo é isso, é isso e é isso. Para de lutar contra Deus. Sabe por que há uma tristeza dentro de nós? Sabe por que não há paz dentro de nós? Porque todo aquele que não entende o seu propósito, ele vive uma vida sem paz. As circunstâncias, as adversidades começam a vencer, porque essa pessoa, ela não tem relacionamento com Deus. Porque quando você se une com Deus, quando eu passei o problema da enfermidade do meu filho, eu tinha paz de espírito. Meu filho convulsionava como este jovem, 4 anos padecendo, mas eu tinha paz, eu tinha fé, eu tinha convicção, que quando chegasse o grande dia, ele seria liberto e curado. Então nós podemos, amados, estarmos padecendo de enfermidades, de desemprego, de condição financeira, familiar, só que Ele está dentro de você para lhe dar paz. A presença de Deus está dentro de você, dentro de mim. E como pode pessoas não terem paz, não terem convicção, não terem certeza da sua salvação, da sua libertação, da sua cura, que Deus vai virar o teu cativeiro? E por que não vira? Porque eu não profetizo, eu não declaro palavras, eu fico à mercê de mim mesmo. Ele está dizendo em 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu. Então, o que diz em 2 Timóteo 4,7? Combata o bom combate. Através do que você combate o bom combate? Através da fé. Não é através do seu dinheiro, não é através de campanhas, não é através de tantas coisas que poderão te levar a não glorificar o Senhor. Você sentado e sentado aí, você pode ganhar de presente, que Jesus já conquistou, o seu milagre. E ele pode ser do tamanho do Deus que você crê. Eu só consigo, amado, ser aquilo que eu acredito que Jesus é para mim. Eu acreditei que Jesus para mim era a libertação do meu filho, era a cura do câncer do meu pai e da minha mãe, era minha esposa que não conseguia obter gravidez durante 4 anos, fazendo tudo quanto é exame e nada. Então entenda que você precisa projetar a Jesus conforme a sua fé. Se a sua fé é o bastante para você profetizar daqui para uma pessoa no Japão, na China, pegue o seu telefone ou mande uma mensagem e faça. O problema é que nós muitas das vezes não acreditamos naquilo que Deus tem a fazer através da nossa vida. Romanos 8, 18 e 8, 19, coloca para mim. As pessoas que estão aí fora, elas estão aguardando você e a mim. O que está guardado dentro de você, o que está guardado dentro de mim, o que foi posto dentro de mim e dentro de você, pertence às pessoas que estão aí fora. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio, com grande expectativa, em outras traduções, que os filhos de Deus sejam revelados. Segue. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Segura. Nós temos essa gloriosa natureza de Deus, nós temos essa autoridade, esse poder que está no nome de Jesus. Nós fomos ungidos, nós fomos separados para levar liberdade, livramento aos que estão cativos, aos que estão aprisionados. Então o que está dentro de você é poderoso. Destino de pessoas estão dentro de você, pela ausência de palavra, pela ausência de oração. Uma oração feita pelo Espírito, ela pode tirar pessoas do cativeiro, pode tirar pessoas da morte, pode tirar pessoas da condenação. Já oramos por pessoas que era para ser condenada pela justiça e não foram, por causa do clamor,
Porque em Jeremias 33:3 nós aprendemos com o Senhor: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas que vós não sabeis. Então há poder no nome de Jesus. E aqui nós temos esta incumbência, nós recebemos a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Segue. Tem mais? Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como que em dores de parto. Tem mais? Vai indo. E não somente ela, mas igualmente nós, não somente a criação, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já somos por adoção filhos. A redenção do nosso corpo, nós estamos com grande expectativa, receberemos um corpo glorificado. Mas o que me interessa para o momento, para que vocês entendam, é que Deus está reivindicando o que Ele colocou dentro de você. Deus estava reivindicando de Isaías o que Deus colocou dentro dele. Deus estava reivindicando de Maria o que Deus colocou dentro dela. Deus estava reivindicando do pequeno jovem com cheiro de ovelhas aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Deus tinha escolhido ele para reinar, para ser um matador de gigantes, de Golias. Então entenda que você e eu, nós não temos direito, amado, de negar o que Deus tem. Você sabia que você é a imagem e semelhança de Deus? Você sabia que nós somos aqui um tipo, não me leve a mal, não é heresia, de Jesus Cristo andando sobre a terra? Porque a igreja dele, diz a palavra que ele é o cabeça. A mente dessa igreja é a mente de Cristo. O corpo somos nós. Estamos ligados um a um, como membros do corpo de Cristo. O ministério de Jesus é com a sua igreja. Ela é dotada, capacitada de dons de unção. Ela tem que andar unida debaixo de uma visão, debaixo de uma liderança, debaixo de um propósito, e ela ser atuante. Deus não te chamou para você ser eternamente alguém que assiste a um culto, mas você tem que ser um culto. Romanos 12:1 coloca lá. Olha o que diz a palavra: nós temos que nos oferecermos como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Segue. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só com renovação da nossa mente. Você sabia que você pode continuar com as suas dívidas, continuar com os problemas que você está, seja ele em qualquer área, e estar feliz da vida, alegre da vida? E eu estou vendo nesses últimos dias, nessa última semana, pessoas. Tem uma pessoa que aqui está, não vou citar nome, mas ela disse assim, ó: pode até as vendas terem caído entre 30% e 50%, mas é uma paz de espírito em mim, uma alegria de ter a minha família como família, é uma dádiva do Senhor. Se fosse antigamente, quando ele não tinha Deus, estaria talvez se descabelando, querendo no viaduto pular de ponta cabeça. Mas agora há um equilíbrio, há uma paz, há uma temperança, porque renovação da mente. O que te faz próspero, alegre e feliz, uma pessoa realmente cheia da vontade de viver com a vida que Deus te deu, é porque são pessoas que aceitam a transformação, a renovação das vossas mentes, e elas começam a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque elas passam a ter Cristo, a prioridade delas passa a ser Jesus. Isso é forte, amado. Ó, estou arrepiado aqui. É tremendo, porque as mesmas pessoas, mudou o problema? Não. A porta abriu? Não. O desemprego está aí? Não. Pagou as dívidas? Não. A enfermidade foi embora? Não. O marido está chato?
Tá ainda, a esposa está chata, tá ranzinza. E o patrão pegando no meu pé ainda. E tu está alegre? Sim. Por que você está alegre? Porque eu tive a minha vida impactada. Eu parei de lutar contra Deus e deixei Ele ser o Senhor da minha vida. Não só Salvador, minha salvação já está garantida por Jesus. Eu não vou perder minha salvação. Agora eu quero ter a transformação da minha mente, da minha alma. Porque a alma, ela é chorona, ela é, meu Deus, todas as não virtudes, todas as emoções e sentimentos estão na alma. A caixa preta do avião é a alma. A alma, ela é sentimental. Ela é vítima, ela se faz de vítima. Então assim, ela chora por qualquer coisa. Ela acusa as pessoas. Ela é melancólica. Então a alma, quando você está forte no Espírito, quando a tua mente é renovada, quando a tua mente é transformada, isso significa a tua alma, ela repercute em todo o teu corpo. Você sabia que a falta de dormir, dores no corpo, articulações e tantas doenças surgem pela falta de equilíbrio? Então o que Deus está tentando te dizer, que se você se entregar como um sacrifício vivo, agradável diante de Deus, que é o teu corpo, e nós não nos amoldarmos ao sistema deste mundo, mas se nós aceitarmos as provações, as tribulações, o fogo que vai transformar a nossa vida, nós seremos renovados em nossa mente, e nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você tem a natureza de Jesus. Por que eu preciso ter a natureza de Jesus? Porque Jesus estava prestes a ser crucificado e morto. E veio sobre ele uma opressão, porque ele estava aqui em carne, osso, músculo, como você e como a mim. Lá no Getsêmani, veio uma opressão sobre ele, veio uma acusação. E ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas em seguida ele emenda dizendo: mas contudo seja feita a tua vontade. Não é pecado orar assim: Senhor, se possível for, afasta de mim essa provação, essa tribulação. Será que eu suporto o suficiente? Sim, suporto. Se Ele permitiu, se Ele liberou uma prova na tua vida, sempre será para a tua aprovação e nunca para a tua morte. Provação procede de Deus, tribulação procede de Deus. O que não procede de Deus? Luta. Luta é quando eu apanho com as próprias mãos. Eu não pedi autorização, não pedi direção, não pedi confirmação para Deus e fiz. Por negligência, não cuido do corpo, fumo, bebo, cometo imprudência, puxando moamba do Paraguai sem nota, aí de repente me pegam, me levam preso lá para o Paraguai, e aí só Jesus, tudo aquilo que eu juntei, vou ter que contratar um mega advogado carnal aqui, de carne e osso, para me defender, me arrancar das prisões. Então entenda que luta é quando você apanha com as próprias mãos. Nem bem se firmou no emprego, já vai financiar uma moto, ao final de 3 meses o patrão diz: não vou te efetivar, rua. Aí a pessoa fica choramingando: ó céus, ó vida, ó tristeza, por negligência, imprudência. Então se você conseguir separar tudo isso dentro de você, sua mente começa a se tornar a mente de Cristo. Você começa a usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque Efésios 3:20. Deus está querendo que você mude, que eu mude, porque senão nós não conseguimos mudar o mundo. Nós não conseguimos mudar as pessoas que estão ao nosso derredor. Primeiramente Ele vai operar o poder em nós e depois através de nós. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós e depois através de nós. Ele é infinitamente mais, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus reservou em poder em nós. Então há um poder, primeiramente para nos consertar, primeiramente para nos tornar, como eu acabei de ler, mente transformada, corpo transformado, porque o Espírito ele é perfeito. Quando você e eu morrermos,
Voltaremos ao pó da terra. O Espírito, quem deu é Deus, volta para Ele. Mas a nossa alma, que é Espírito, essa receberá condenação ou absolvição. Então tudo aquilo que não te leva a ser o que Deus quer que você seja, está na tua alma. Se você alimenta a tua vida, todo dia, pelo menos 1 hora na presença do Senhor, não indo lá se lamentar, chorar, reclamar, murmurar, com uma listinha de 10 folhas com pedidos, isso tudo é tolice. Deus ele já sabe de todas as coisas. Eu já disse que Deus ele precisa que você entenda que os seus problemas são resolvidos nele. Quando você tem Ele, você tem os teus problemas resolvidos. Nós passamos esses tempos um aperto por um prazo que foi perdido de um processo e envolvia muitas pessoas. E aí? Se não tivesse Deus, o prazo já tinha ido. Prejuízo incalculável para 36, 37 pessoas. Eu, como dono do escritório, teria que indenizar cada um à altura daquilo que seria o direito de cada um. Pai, minha família, todos do escritório se levantaram em clamor de oração e ofertamos Jesus como justo advogado no tribunal de Deus, a fim de que Ele pelejasse em prol das nossas vidas. Ontem saiu a sentença, foi revertida totalmente e nós mantivemos o ganho de causa. Prejuízo incalculável. Talvez teria que vender a igreja para pagar a dívida. Igreja não é vendável. O que eu precisava, o que nós precisávamos era de fé e Jesus, só. Tentar comprar alguém? Não. Subornar alguém? Não. Ficar bravo? Resolve? Não. Chorar até se descabelar? Resolve? Não. Jesus, reverte esta causa em prol, não foi eu, foi meus funcionários. Reverte, Senhor. Estou procurando ser fiel, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Não estou dizendo que é injustiça, Senhor. Você acha que sobrevém só sobre vocês provas? Olha os tamanhos das minhas provas. Era para quebrar o escritório, indenizar pessoas à altura daquilo que era o direito delas. Milhões. Como é que faz? Porque eu dei causa, eu tenho que indenizar. Por isso que eu digo muitas das vezes, os assuntos de vocês e meus não são resolvidos, porque ao invés de nós mergulharmos na presença, instituirmos o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, e pelejarmos com a sua palavra, contra o inimigo da nossa alma, contra aquele que trouxe a injustiça, contra aquele que veio na sua missão, roubar, matar e destruir. Ele veio tentando fazer as 3 coisas. Nós não maltratamos quem cometeu o vacilo, não mandamos embora, mas nós nos unimos em oração, em clamor, e Deus reverteu o cativeiro. Sabe o que é isso? É crer. Então entenda que nada é por esforço, porque tudo já está feito. Nós temos que tomar posse. Nada é por fazer. Não tínhamos que fazer a não ser crer. Como é que eu resolvo meus problemas? Crendo. Mas eu preciso fazer? Não precisa, você precisa crer. Antes de você fazer, você precisa crer. Não tem como, amado. Nós precisamos aprender a andar, a viver sobre aquilo que já está feito. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Ele disse, pelas minhas feridas e pisaduras, eu já curei, já libertei e já ressuscitei as pessoas. Então, evangelho não é você fazer, é você crer e andar sobre aquilo que já está feito. Aquilo que já está feito está aqui, ó. Não é só ler a palavra e vai acontecer, é você crer. Para que o que está aqui repercuta
em mudança de cativeiro para a tua vida, seja em qualquer área, você precisa crer. Não adianta só eu saber, eu tenho que crer. Isso é fé. O que nos aproxima de Deus é Jesus, mas o que nos aproxima de Jesus é a nossa fé. Nós temos que crer que aquele que se aproxima dele, Hebreus 11:6, é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, que eu mesclo quando eu falo com João 4:23. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, quer se aproximar de Deus? Se aproxime em fé. Não queira conhecer toda a história, se possível conheça, mas creia sobre um versículo. Olha o que diz, coloque para mim, filho, mais um versículo só para a gente concluir. Gálatas 2:20. Coloque Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não é você, amado, que tem que viver mais a sua vida. Quando você deixar Jesus viver pela tua vida, a enfermidade vai embora. Porque Ele é um espírito, ok? Jesus é um espírito, Deus é espírito. E Deus não vai querer habitar e viver dentro de um corpo que tem raiva, ódio, que não libera perdão, enfermo, doente, depressivo, tímido, que tem raiva, que tem ódio, que tem sentimentos. Se Cristo vai viver por nós, Ele vai restaurar o templo dEle, o habitat dEle. Não se justifica nós nos mantermos da mesma forma, mas o que nos impede? A ausência de fé. Fui crucificado com Ele, com Cristo, desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Muitas das vezes, amado, muitas das vezes, nós somos como Josué e Caleb. Nós vimos que a terra é boa, a terra é prometida, é como Deus falou, e a gente volta, e Deus não nos deixa entrar, porque havia um povo com Ele, que era totalmente incrédulo. Por isso que a minha incumbência, a sua, é de Josué e Caleb. Qual é? De a gente levar os incrédulos que estão conosco, aqueles que não têm fé, aqueles que não querem cumprir o seu propósito, para quererem mais de Deus. Josué e Caleb já podiam entrar na terra prometida, mas eles demoraram 40 anos, amado, com o povo, enquanto não morreu todos os incrédulos, todos eles não morreram, não puderam entrar. Por quê? Porque Josué e Caleb tinham uma vida no Espírito de Deus, eles tinham os olhos de Deus, eles acreditavam nas promessas de Deus. Você tem que acreditar nas promessas de Deus? Porque vir à igreja por vir é melhor ficar em casa. Não muda a sua vida. Não vai cair um presente, Papai Noel não vai vir aqui, entrar por essa janela, pela chaminé da igreja, te dar um presente. Você não receberá presente se você não crer, se você não for a imagem e semelhança dele. Josué e Caleb eram espirituais, mas aqueles que estavam com eles não eram. Você sabia que quando você não é espiritual, você não quer uma vida com Deus? Um homem e uma mulher, por exemplo, o homem quer, a mulher não quer, a gente trunca. Porque para entrar na terra prometida, para entrar em Deus, para entrar em Jesus, para entrar na presença, para entrar na glória, para entrar no poder, eles têm que ser o mesmo espírito. Se é um casal, tem que andar ombro a ombro, como foi dito aqui pelo apóstolo. Eles têm que ser a mesma carne, o mesmo espírito. Porque Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então Josué e Caleb estavam de acordo com Deus, mas os que estavam com ele não estavam, não tinham uma vida espiritual, uma vida no espírito. Eles não acreditavam, eles murmuravam. Josué e Caleb estavam prontos, aptos, mas o restante do povo não. Porque na terra prometida, que eu chamo de Deus, entrar em Deus, entrar no melhor de Deus, entrar no santo do santo, entrar nos átrios do Senhor, no santuário do Altíssimo, não entra carne e sangue.
Só o Espírito que entra. Por isso que Deus ele fala que aquele que não tiver uma vida do meu Filho dentro de si, eu não o vejo, eu não o reconheço. Deus não nos vê, Deus não nos ouve, e a única oferta que Ele aceita é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Então o Filho é a oferta. Se você tem um Filho, as suas ofertas são recebidas. Então a carne e o sangue não entra na terra prometida, não entra em Deus. Pare de lutar. Não é pela tua necessidade que Deus vai agir. Ouça isso. Sabe qual é o segredo nesta noite? Você que veio aqui, você não vinha hoje, mas tu veio. O segredo é que Deus não vai olhar para você pela sua necessidade. Deus vai olhar para você quando Ele vê Jesus na tua vida, quando Ele vê Jesus na vida das pessoas, quando Ele vê a presença do Filho dEle. Quando Ele vê o Filho dEle, você vê o milagre, você recebe o milagre. É dessa forma que funciona, não é de outra, amado. Por isso tem muitas pessoas que elas ficam batendo cabeça. Não tem como. Olha o que eu escrevi aqui, que tremendo que é. Você tem de Deus o quanto você crê, o quanto você exerce sua fé. Você é produto da própria palavra que sai da tua boca e que você crê. Então você hoje é o produto daquilo que sai da tua boca. Se você começa a profetizar, eu sou mais do que vencedora ou vencedor por Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou próspera, eu sou liberta. Então, você é o produto daquilo que sai da tua boca. Vou repetir, você tem de Deus, recebe de Deus o quanto você crê, o quanto você exerce sua fé. Você é o produto da palavra que você crê. Não tem como ser diferente. Então, aí fora, o eis-me aqui, Senhor, é para que vocês encham as pessoas dessa dádiva do Senhor, que se chama fé, para que elas vejam o sobrenatural do Senhor, mas que elas tenham fé não pelo milagre dela, mas tenham fé em Jesus, em crer que um Deus tão grande, tão poderoso, se ela crer e confessar com a tua boca e crer com o teu coração, ela recebe a presença. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, e todos ficaram desconstituídos da glória de Deus. Todos estavam mortos de ofensa e pecado, mas Ele nos vivificou através de Jesus. Então leve Jesus Cristo para a vida das pessoas, leve essa fé, trabalhe com elas, tire o resultado a partir da fé daquilo que elas creem. Olha o que diz: o que quer que Deus deu para você não pertence a você, e sim às pessoas do mundo. O que quer que Deus tenha dado a você e a mim não pertence. Muitas das vezes nós questionamos qual é a razão da insatisfação na vida das pessoas. Por que não estamos experimentando mais de Deus para a nossa vida? É simples a resposta: porque Deus não pode ter tudo de você. As pessoas, elas querem mais de Deus, elas querem mais dons, mais unção, mais prosperidade, mais isso, mais aquilo, mas a resposta para a sua dúvida, a sua pergunta é: Deus, Ele pode ter tudo de você? Ele está tendo tudo de você? Sim ou não? Ele pode ter tudo de você? Tem uma entrega verdadeira? Há uma entrega verdadeira de você e de mim? Falta nós renunciarmos a nós mesmos. Nós temos que fazer renúncias, amado. Tirar de dentro de nós coisas que impedem Deus. Nós queremos misericórdia dEle e não temos misericórdia das pessoas. Nós queremos amizades, nós queremos amor das pessoas, compreensão das pessoas, ajuda das pessoas, mas nós não plantamos para colher da mesma forma. Então entenda que a pergunta é, coloca o Salmo 116, 12, e eu já vou encerrar. Salmo 116, 12. A pergunta é essa: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Pastor, eu não tenho nada que agradecer a Deus. Olha a minha enfermidade, é um motivo de sobra para Deus ser glorificado, para Jesus ser glorificado. Olha a minha condição, é um motivo de sobra para você crer em tudo que eu estou ministrando, ensinando, e você tomar posse da tua vitória, que é Jesus Cristo, e Ele vai mudar o cativeiro, e você vai ter nesse assunto glorificação do Pai.
Então entenda que, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me concedido? A pergunta é, o que você tem feito para o Senhor? Por todos os benefícios. Coloque Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Lá, antes da fundação do mundo, Salmo 139:16, o livro da vida de todos os seus dias foram previamente pré-fixados, antes de um deles existir. Então lá no passado, somos criação de Deus realizada em Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Eu encerro dizendo, nós temos que praticar as boas obras que está dentro de nós. Mas sou um menino ainda, que nem Jeremias, não importa. Menino também pode ser usado pelo Senhor. Eu sou neófito na fé. Eu nasci ontem. Eu nasci das águas e do Espírito ontem. Não importa, Deus pode te usar hoje, desde que você creia. Porque tudo é possível ao que crê. Eu só quero que vocês digam, eis-me aqui. Deus só quer que vocês digam, eis-me aqui. E a pergunta é, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Minha vida. Romanos 12:1, dê sua vida. Eu já tenho a minha vida garantida, apóstolo. Já sou salvo, ok. Vá para o céu, eu quero ficar, como eu sempre digo, aqui na terra, mais 1000 anos. Porque o reino dele, o reino de Deus, o milênio, é só para aqueles que se desgastaram tanto a ponto de perder sua própria vida em prol do Evangelho e do nome de Cristo, para que o nome dele fosse glorificado. Eu já fui da linha de pensamento que todos iriam reinar com ele aqui no milênio. Eu mudei minha ideia. O Espírito Santo mudou o meu pensamento errado, errôneo. Agora, se você levar uma vidinha medíocre, que não está nem aí com a voz do Brasil, tanto faz como fez, está salvo, está salvo. Cadeira número 1, cadeira número 2, lembre? Cadeira número 3. Você está salva. Eu estou salvo. Mas só aqueles que forem fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna para reinar com ele no milênio. O direito de reinar com ele mais 1000 anos num corpo glorificado. Então vale a pena você se desgastar, a ponto de você se doar, sua própria vida. Mas nós ficamos atrás do que comeremos, que beberemos, que vestiremos, e temos esquecido de buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Ministério do Louvor, venha aqui para cima. Como pode, né? Você sabia que o poder de escolha, quem você vai ser, o que você vai ter, é a fé. A fé te dá o poder de escolha. A minha causa estava assim, diante de mim. É irreversível, se prepare para vender algum bem para indenizar o povo. Uma opção. Segunda opção, a fé, escolher o desfecho que eu ia ter. Eu preferi usar a minha fé. Então a fé, ela dá poder de escolha. Eu escolhi sair vitorioso de uma causa totalmente perdida. Perca de prazo, Deus reverteu. Como foi do Marcelo Zago, sem chance alguma. Eu preferi usar a fé. A fé te dá poder de escolha. A fé te dá poder de escolha. Eu quero que venha à frente aqui, se você entendeu isso, e que a fé te dê poder de escolha. Eu quero, com os pastores que estão aqui, nós vamos orar por pessoas enfermas, por pessoas doentes. Se você crê nessa palavra, dê a oportunidade para a tua fé ter o poder de escolha, e o resultado vai ser milagre. Eu creio. E por que algumas pessoas não são curadas? Porque Deus escolheu umas para morrer da enfermidade. De alguma forma você e eu iremos morrer, ou em paz,
sem nenhum infarto, sem nenhuma doença, ou através de alguma doença. Ninguém vai ficar aqui para a semente. Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele disse que Ele já levou. Quem são as primeiras pessoas? Eu vou me despedir da live e eu vou orar por vocês. Vem à frente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o pessoal da live. E nós declaramos que tudo aquilo que for a ser ministrado aqui ainda neste culto, eles recebam no espírito deles, Pai. Que haja, Pai, um temor, que haja um despertamento na vida dos meus irmãos que nos ouvem pela live. E que eles digam, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tudo aquilo que foi ministrado aqui, eles entendam que a natureza de Deus, que os atributos de Deus, que o caráter de Deus já está dentro da vida deles. E o que impede eles é a incredulidade. E que a fé dá o poder de escolha para eles. E se eles resolverem se desgastar com a sua vida em prol do Evangelho, o Senhor dará a recompensa a eles que já tem dado pelo Teu Filho, que é a eternidade do seu lado, Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem